Então, vocês vão reparar, e eu já, de início, né, aviso que não é uma palestra, não é uma aula. Vocês vão ver que praticamente não tem nem texto nos slides, são fotos. O que a gente quer é tentar causar em vocês essa sensação de imersão mesmo no território, embora seja muito difícil causar só por fotos, né? Eu já estudo Itabapoana há mais de 10 anos e já tinha visto várias fotos, analisado vários mapas da Foz, mas quando você vai até ela, quando você visita, conhece os alagados do Itabapoana, quando você vê um pôr do sol no Itabapoana, é quando você tem dimensão da beleza e da riqueza desse território. Mas a gente vai tentar fazer isso hoje, mostrando algumas fotos, alguns mapas para vocês. E além, né, de apresentar o território, a gente vai falar sobre essa problemática do porto, dos portos e do trabalho que a gente está desenvolvendo lá. Professor Carlos, você quer falar alguma coisa agora no começo? Acho que não. Pessoal, e aí, para a gente fazer nesse formato de bate-papo mesmo, vocês podem levantar a mão a hora que vocês quiserem durante a apresentação, né? E tirar dúvida, fazer qualquer comentário, tá certo? Então, rapidamente aqui a nossa. Já comentei da nossa pauta, né? Apresentar a Foz, falar da expansão portuária, os impactos na pesca artesanal, seja ela marítima ou ribeirinha, os impactos no Santuário das Neves e na comunidade quilombola de Barrinha, projeto Oil Watch, que é o trabalho que a gente está desenvolvendo lá, e pensar um pouquinho nas próximas ações. Então, para começar, eu gosto de mostrar o mapa da nossa bacia hidrográfica, né? Então, esse mapa em azul, ele vai mostrar a divisão dos municípios por estado. Então, lá no alto, eu acho que vocês conseguem ver o meu mouse, não conseguem? A bolinha azul. Então, aqui no alto a gente tem Minas Gerais, desse lado de cá com azul médio, o estado do Espírito Santo, e o azul mais escuro, o estado do Rio de Janeiro. Entretanto, existe uma outra divisão que é mais interessante para a gente quando a gente está estudando a questão dos aspectos ambientais dessa bacia hidrográfica, que é essa divisão entre alto, que é essa porção verde mais escuro, médio, que é a porção verde média, né? E esse verdinho mais claro, que é a porção baixa. E aí eu trouxe alguns slides aqui com fotos de cada uma dessas regiões para a gente ter quem não conhece o território, né, para poder se dimensionar. Lembrando que hoje essa apresentação é apenas sobre esse trechinho aqui, ó, que está com esse círculo vermelho aparecendo. A gente só vai falar do pedacinho da Foz. Então a gente nem vai falar sobre o Baixo Itabapoana todo. Ó, dá para ver que aqui ainda tem um pedação do Baixo que vai ficar de fora para uma futura apresentação. Hoje o nosso foco é só esse pedacinho. Então, o Alto Itabapoana, quando a gente tem os municípios de Minas Gerais e alguns municípios do Espírito Santo, eles têm essa característica do relevo mais alto, né? Então, muitas montanhas, muitas cachoeiras. É nessa região que estão localizadas as principais nascentes do rio Itabapoana, onde a gente tem aí, como vocês podem ver nessas fotos, uma água cristalina e no entorno, principalmente ali do Caparaó. E justamente por isso é uma região que concentra a questão turística também, né? Todo mundo aí já deve ter ouvido falar do Parque do Caparaó, ali da região de Patrimônio da Penha, por exemplo. Então é uma região que tem muitas belezas e que consegue explorar muito bem isso. Não significa que a gente não tenha impactos ambientais nessa região, né? Logo nos municípios que estão no entorno do Parque do Caparaó, a gente já tem um lançamento de esgoto muito forte. A questão da produção de café é muito forte também na região do Caparaó, então, consequentemente, a gente tem um lançamento de agrotóxicos no Rio Itabapoana. Mas, enfim, digamos que esteticamente é a região hoje mais valorizada, né, do Rio Itabapoana. Depois a gente tem a região média, que é para quem está em Bom Jesus está bem no meio, que a gente tem um espaço de transição. Então a gente vai ter uma porção mais alta, ali na região de Rosal, por exemplo, Guaçuí um pouco mais alto, que vai descendo até chegar na planície em Campos dos Goytacazes. Então o Médio Itabapoana ele é uma região de transição. A gente vai ter uma parte do território com o relevo mais alto e outra parte já chegando na planície. Aí aqui eu gosto de colocar sempre essa foto, que é o encontro das águas que formam o rio Itabapoana. Então a gente tem de um lado o rio São João, que está vindo de Minas, é um rio que tem as águas mais alaranjadas, e vindo do Espírito Santo, mas na divisa com Minas também, a gente tem o Rio Preto,
que é um rio que tem as águas mais escuras. Então, aqui, lá na Fazenda dos Três Estados, a gente tem a junção desses dois rios que formam o rio Itabapoana. E aqui dá para ver exatamente, né, o tempinho que a água demora para se misturar. Então, a gente consegue ver exatamente os dois rios. Essa foto aqui de baixo é lá de Guaçuí, a Cachoeira da Tremedeira. Então, aqui a gente já tem também um pouco desse impacto ainda, né, do café, que também é bem forte, é bem próximo da cachoeira. E chegando finalmente no baixo, é onde a gente tem essa grande planície, né, uma planície alagada. Muita riqueza de água e muitos impactos, muitos conflitos também. E falando um pouco da questão turística, eu acho que a Redi ela levanta uma bandeira muito grande de mostrar que o médio e o baixo Itabapoana também tem um potencial turístico, né? Não é só o alto. Então eu acho que olhando essas fotos aqui, a gente vê que tem muita beleza também, mas precisa de muito cuidado, de muito investimento, para que a gente consiga ter essa oferta de turismo ampliada aqui na região. E aqui, como já dá para ver nessas duas fotos, é a questão da pesca, que é muito forte no Baixo Itabapoana, é com certeza das três regiões onde a gente vai localizar a maior quantidade de famílias de pescadores. Aí agora eu trouxe alguns mapas, que é para a gente tentar entender como é que funciona, o que são esses alagados de Itabapoana que eu mencionei, né? A gente pensa em alagado, eu acho que a maior referência que a gente tem é o Pantanal, né, que é uma região que enche quando tem um volume de água muito grande, né? Existe uma parte ali de terra, digamos assim, de vegetação, mas que no período de cheia ela fica toda submersa. E aqui na Foz do Itabapoana é exatamente isso que acontece. Então vocês vão verificar que a gente tem umas espécies de como se fossem umas raízes, umas ranhuras no solo, né? Que são todos esses trechos que a gente vai observar que estão mais escuros no mapa também, né? Então é uma região que está muito alagada. Então, quando chove, percebam que essa linha azul é o rio Itabapoana. Então, quanto mais cheio o rio Itabapoana está, ele transborda e vai ocupando esses outros espaços que a gente está vendo aqui. Ouvi um barulhinho, acho que alguém levantou a mão. Pode falar. Fala, Antônio. Antônio? Oi. Então, eu não posso deixar de mencionar, Ednilson, o impacto que existiu no final da década de 60 e ao decorrer da década de 70, com as obras do Departamento Nacional de Saneamento, o DNOS, que acreditava que isso era um problema, né? Esse Tem um fato de slide ter aqui na frente, Antônio, que ele está com um zoom justamente para mostrar a retilinização. Exato, então manda ver, porque você pensa aí, você vai de um lado ao outro, vamos colocar, tem lugar que aí que chega a quase 30, 40 km de largura de rio, vamos colocar assim, né, alagados, e que para a prática agropecuária, né, eles viam como um empecilho, né, num lugar tão, vamos colocar assim, tão que sofreu tanto com os processos de colonização, que é o Sudeste. Como assim? Não, deixa o Pantanal ser o nosso grande alagado, a gente não precisa de ter algo assim no Sudeste. Estou falando assim, né? Então, essas obras de retilinização causaram um sério impacto a esses alagados, mas ainda assim existe muita riqueza. Só para a gente ter dimensão também histórica de como que era o Rio, né? Em um outro momento, sem tanta intervenção, vou colocar intervenção humana, né? Isso, obras de saneamento. Obrigado, Romulo. Estava esquecendo do Ozinho. Mas intervenções assim racionalizantes, né? Com essa mentalidade nessa mentalidade ocidental que não leva em consideração a natureza como sujeito. Aqui, só para explicar, pessoal, o que é a retilinização. Deem uma olhadinha nesse trecho que eu estou mostrando aqui agora com a seta. Olha como que o rio ele faz várias curvas e vários meandros. Esse trecho aqui, que está retinho, ele foi retilinizado, ou seja, eles fizeram obras, construções, ali, uma obra civil, para deixar o leito do rio reto. E com isso eles conseguem aproveitar melhor as duas margens para a agricultura. Pode falar, Carlos.
Ednilson, só para o pessoal também ver uma forte retilinização, no mapa aí você vai bem aí para a esquerda dele, e tem uma letra U para cima ali, e a linha azul, né? Aqui, né? Aí, ó, isso aí, aí ó, para cima dessa, tem uma letra U, gente, não sei se vocês veem para cima aí uma ferradura, sei lá, né? Ali é Itabapoana. Então, fica altamente. Mas depois nós vamos chegar nessa parte do impacto Sim. na ictiofauna, né? Depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Aí aqui eu trouxe 3 mapas, na realidade, para você. É a mesma imagem, mas para a gente ver essa questão dos alagados. Então, aqui nesse mapa, que é de 2014, é um período que está muito cheio. É janeiro de 2014, estou vendo aqui nessa barrinha aqui da cronologia. Então, é um momento de cheias. Aí aqui a gente já tem um mapa que é de 2022, ele é mais recente. Então vocês vão ver toda essa região aqui, que também é alagada, mas ela está um pouco mais seca, né? Então ela já está com vegetação. E o terceiro mapa, que é de agosto, que é o período de seca mesmo, a gente praticamente não vê alagado. Então a gente tem, ó, alguns poucos corpos hídricos por aqui, ó, dá para ver ele serpenteando por aqui, mas todo esse espaço aqui está seco. Então, ó, vamos voltar para comparar, ó. Mais ou menos cheio. Então é disso que a gente está falando quando a gente usa esse termo, né, dos alagados. É uma região que parte do ano ela está com um volume de água muito grande e parte do ano ela está mais seca. E a gente tem essa questão, ela gera uma dinâmica no território em que as comunidades elas se adaptam a essa questão sazonal, né, do clima, do relevo, das chuvas. Então a gente tem, por exemplo, aqui a comunidade Lagoa Feira e Itabapoana, e aqui tem essa confusão, né? Lagoa, mas não é uma lagoa, realmente não é. Esse nome é por conta dos alagados. Então, aqui onde a pontinha da seta está mostrando, ó, bem na beiradinha do alagado, em toda a sua margem aqui, a gente tem a comunidade Lagoa Feira do Itabapoana, que é uma comunidade de pescadores, que ao longo aí dos últimos anos veio sendo impactada. E aí foi impactada pela retilinização do rio Itabapoana, pela construção de hidrelétricas no rio Itabapoana. Pode falar, Antônio. Não fui eu, porque você, nomeando alagado, a comunidade, na verdade, ela fica à margem do rio, né? É. Porque foi feito o Porque aqui processo de também é reutilização. retilinização, né? Esse trecho Exato, aqui também é retilinizado. Vocês podem ver que ele está exatamente, retinho, tá vendo? exatamente. Fora, gente, assim, tinha uma ideia louca, vou falar assim, né? Uma ideia louca de viabilizar a navegação entre o Itabapoana e o Paraíba do Sul. Né? O Muriaé, ele sofreu demais com isso, principalmente por conta das lavouras de cana-de-açúcar também, né? Para irrigar as lavouras, levar água, lavouras adentro. Então, tinha-se uma ideia assim, vamos juntar as águas do Itabapoana. Então, tem canais que saem do Itabapoana e se perdem, assim, né? Porque a obra acabou não sendo concluída. E aí, Lagoa Feia sofreu demais com isso. Os pescadores relatam demais esse processo, né, de obras a partir da década de 60 e que causaram sérios impactos. Mas eles são veementes em afirmar o seguinte, que não houve um impacto tão grande quanto a construção da PCH Pedra do Garrafão. Porque a PCH Pedra do Garrafão, ela breca a água na época da seca e não sobra nada para eles, assim. E fora com o processo de perda da Piracema. Então, assim, foi uma comunidade seriamente impactada. E, para piorar a história, eles não são sequer mencionados nos processos de impactos ambientais da PCH. Eles receberam 1 centavo por conta desses impactos todos. Enfim, e são populações, assim, muito tradicionais, que vivem do rio há gerações e gerações e gerações. Tem uma leitura própria, única do Itabapoana, sabe? Então, assim, é de apertar, de ficar com o coração apertado mesmo. Essas incursões nossas, né? Elas sempre, eu sempre voltava delas muito, muito sensibilizado, né? Por conta de todo esse processo
degradante que uma relação para com o rio, uma relação sistêmica para com o rio provocou em populações que dependem tanto do rio. E aqui, Antônio, essa foto dessa moradora filetando peixe, ela é um reflexo disso tudo que você fala, porque hoje o volume de água em Lagoa Feia é tão crítico que eles não conseguem mais viver da pesca. Então, o que essa moça está fazendo aqui é filetando tilápia criada em tanque, né? Então, você tem esses empresários, né, os donos desses criadouros que levam o peixe até Lagoa Feia, e essas pessoas filetam o peixe e depois devolvem, né, o peixe limpo. Então, eles não conseguem mais viver da pesca naquela localidade e precisam estar trabalhando para terceiros. Então, isso mexe com a questão econômica. Com certeza, eles estão ganhando muito menos do que se eles pudessem pescar e filetar o próprio peixe. Isso mexe com a questão da insegurança alimentar para eles, impacta diretamente a questão cultural, histórica deles. Então, é uma região, como o Antônio falou, a gente vai a campo e é uma coisa muito de contraste. Ao mesmo tempo que a gente vê muita beleza, que a gente conversa com muita gente boa, a gente vê muito impacto. Então, a gente sempre volta para casa meio não, né, totalmente angustiado com essas questões. Nós vamos dar sequência aqui. Ednilson. Oi, pode falar. Bem rapidinho, volta naquele slide lá mais um, aí. Eu não sei se o Carlos, o William está aí, mas é justamente isso que ele perguntou. Se esse rio que está passando, liberando a localidade, como é que fala? O curso original. Sim, é o curso original, viu, Carlos? É o curso original dele. E Acho que eles agora que ele está botando o fone. Hein, Carlos, ele está te respondendo William. agora a pergunta. Você perguntou aí se esse é o curso original dele. É o curso original dele. E essa é a grande vontade da comunidade. Eles querem que o curso original volte a passar ali, porque eles entendem que quando alaga aí tudo, né, que é na época da cheia, o peixe está mais... existe mais uma produção de peixe, entendeu? Então, eles querem, porque eles sabem que o rio não para de correr durante a seca. Então, se ele tivesse jogado, continuando o seu curso natural, eles saberiam que tem peixe continuamente para eles ali, ia ter mais produção de peixe para eles mesmo, né? Então, é muito interessante. Essa é uma luta que também a ONG assumiu, de nós estarmos brigando aí, no bom sentido, né? Lutando mesmo, né? Com os órgãos competentes, a Prefeitura de São Francisco, porque a gente faz parte do Conselho Municipal do Meio Ambiente, já foi colocado como ponto de pauta o retorno dessa área. Inclusive, o proprietário rural, vocês devem estar vendo aí a parte de pastagem, né? Para ele vai até ser um ganho a mais também, segundo aí os próprios pescadores falam, e o próprio produtor também fala, porque ele vai ganhar mais área, né, de produção para ele. Bom, uma coisa interessante, que é o que eu queria colocar aqui, por que eles chamam de Lagoa Feia, tá, gente? E aí, novamente, aquela coisa da natureza. Foi chamado de Lagoa Feia porque ali tinha muito... como é que é o nome daquela planta, gente? Junco, né? Tinha muita planta da parte alagada. Então, elas atrapalhavam a pastagem, vamos dizer assim, atrapalhavam o boi. Então, aquilo é feio. Então essa lagoa ela é feia, entende, gente? Olha como é que... Quer dizer, a natureza, da forma como ela era, para eles, então, nessa concepção antiga, né, que chegou gente de fora falando que aquilo ali é feio, que tem que transformar aquilo em pastagem para ficar mais bonito. É isso, né? Então, como que está a minha geração? Porque década de 60, eu sou de 63, né, gente? Então, vem nessas coisas lá de trás, a minha geração está muito perdida, sabe? A gente precisa realmente mudar toda essa chave, esse paradigma, porque isso prevalece ainda, né? Então, mas a gente depois faz essa reflexão, a gente vai gerar uma discussão aqui sobre esse assunto. Respondendo você, entendeu, Carlos? Complexo, né? Tem umas fotos belíssimas, né, pessoal, do pôr do sol na lagoa, que mostram que de feia ela não tem nada. Exatamente. É muito bonita. Mas vamos lá. Então, aqui algumas fotos da localidade.
Aí aqui uma foto da Foz também. Ednilson, Sim. volta na Sim. foto daquela pescadora, eu lembrei de uma coisa muito importante, gente. A gente conversando com ela, eu e o Ednilson, aí elas trabalham, né, em cima dessa filetagem. Elas ganham R$ 9 por caixa, Por né, Ednilson? caixa. E a caixa tem 23 quilos de peixe. Isso, elas ganham R$ 9 por caixa. E assim, aí você está feliz? Tipo assim, não temos outra opção. Mas ela, na conversa, também entendi com ela o seguinte, que se nós tivéssemos o nosso peixe de volta para cá, ela poderia estar filetando para ela, entende? E ela vendeu o peixe dela. Ali ela está terceirizando a mão de obra dela, você está entendendo? Por um peixe que vem do Espírito Santo. Essa tilápia vem do Espírito Santo, gente. Essa tilápia vem lá da Serra, do município de Serra, que tem vários criadores, né, criatórios lá de tilápia, e são enormes essas tilápias, né? Então, algumas pessoas têm ali, e ali ali já tinha uma tradição de filetagem, a história também é essa, tá? Com os peixes nativos. E aí a coisa não foi dando mais certo, acabou a pesca em função do que o Antônio falou, da hidrelétrica, né? Então, aí eles começaram a trazer peixe de fora e continuaram fazendo esse tipo de trabalho. Mas eu entendo, eu quero que vocês entendam isso. Ela fala assim, se nós tivéssemos o nosso peixe aqui, que não é nosso aqui, então eu não precisaria estar fazendo esse trabalho para essa pessoa, eu mesmo ia ganhar com a filetagem, sem estar terceirizando a minha mão de obra, eu mesmo, sem estar como se fosse o intermediário, né, nisso daí. Então, ela ganharia mais dinheiro com isso, entendeu? Ele já tem essa reflexão. Seria isso que eu gostaria de completar. Beleza, Ednilson, vamos lá. Perfeito, Carlos. Só, Ednilson, eu queria pontuar duas coisinhas, porque eu já vou precisar sair. Aí, diante dessa questão da pesca, Lagoa Feia, a gente resolve o problema fazendo uma barragem e destruindo outra. A gente a gente tem que implodir a barragem Pedra do Garrafão, né? Isso é uma necessidade que a ONG almeja aí. Não sei se a gente vai ter de esperar os 30 anos, né, Ednilson, de inviabilidade da barragem, ou se antes a gente consegue isso, né, por meios, né, vamos colocar assim. Vai dar 15 Enfim. anos ainda, gente. Falta um pouco. E aí eu falo que a gente precisa construir outra barragem, que é uma barragem que vede o curso artificial do rio, né? Fechando esse curso artificial que foi criado na década de 60, a gente potencializa o curso natural que é a Lagoa Feia. Isso na época de seca, principalmente, porque na época de seca a água para em Lagoa Feia. A vida não floresce em Lagoa Feia nas épocas de seca, porque o rio deixa de passar e fica uma água lá moribunda, vamos colocar assim, passando nas margens da comunidade. Então, Antônio, ali tem que considerar também que existe toda uma questão de poluição no entorno, gado. Então, você imagina, tudo isso sim, parado, né, durante um sim, bom tempo sem receber água, renovação de água. sim. Poluentes, né, contaminantes ali. Enfim, e eu queria dizer queria deixar também, não sei se você colocou nos slides, sobre o sambaquis. Não coloquei o sambaquis. Então, eu queria deixar essa contribuição aqui, né, do historiador, que esses territórios, gente, são visitados por comunidades humanas há milênios, sabe? Há milênios, por comunidades humanas, pelos caiçaras lá de 2.000, 3.000 anos atrás, né? E esses sambaquis... Tá, depois você come um biscoito. E esses sambaquis, eles estão lá visíveis ainda, num processo altamente de degradação, perda desse patrimônio histórico extraordinário. Não há nenhum tipo de zelo do Estado para com esses sítios arqueológicos. E assim, de novo, deixa o coração apertado, né? Porque, para quem não conhece, sambaquis são as comunidades originárias que tinham um hábito nômade. Eles não construíam habitações, eles passavam pelo lugar em vista da alta incidência de crustáceos.
Aparece, meu amor, aí, ó. Dá um beijo lá, ó. Deixa o papai só terminar de falar pra gente ir pro batizado. Então, em vista da alta incidência de crustáceos, né, ali da região da Foz de Itabapoana, eles iam acumulando, ficavam coletando esse material, consumindo isso, ia se acumulando e aquele lixão que eles iam gerando de crustáceos serviam como referencial para o retorno sazonal deles, né, na estação seguinte. E então eles iam colocando ali, aí acabavam enterrando seus cadáveres, deixando materiais, né, que usavam e acabava se estragando eventualmente. Enfim, é de uma riqueza extraordinária, né? E hoje tá lá, né? Nós temos presença de sambaquis ali, né, bem próximo à Lagoa Feia, mas não tem um movimento do Estado para estar preservando esses locais. Bom, e assim eu me despeço, gente. Ó, excelente reunião para todos vocês. Vamos manter essa proximidade, esse contato, que o nosso Rio Itabapoana mais que precisa de todos nós. Grande abraço. Obrigado, Antônio. Eu estou tentando localizar a foto que eu fiz aqui das conchas. Isso que eu ia falar, Ednilson. Você tem aquela foto. Ô, Carlos, respondendo você de novo. Fica mais ou menos ali em Lagoa Feia, né, que a gente mostrou aquela foto ali da comunidade, andando em direção à Foz, pegando pela estrada que vai bem beirando Itabapoana mesmo. Aí, olha aí, ó. Isso daqui fica na beirada da estrada, ó. Isso é um barranco, gente. Isso aí é um barranco que está cheio com essas conchas. A máquina cortou para fazer a estrada, então tem o barranco, né? Então você vê a linha de deposição certinha. Ó, aqui aí, dá para ver melhor, ó. A linha de não deposição. É assim, não é uma quantidade de concha que foi jogada ali, elas estavam enterradas. Elas foram escavadas, né? Isso. E deixa eu complementar. Você tirou a foto da escola, Ednilson, que está atrás, na frente disso aí? Não. Você tem a foto da escola aí, não, né? Essa foto que foi tirada na frente da escola. No caso, a escola está atrás da gente e aquele ó. barranco está atrás da escola. Isso aí, só para a gente entender, então. Então, atrás, assim, na frente da escola, lá, aquela foto que o Ednilson mostrou, mostra ali o rio, Ednilson, faz favor. Então, aqui atrás, ó, tem bem embaixo da foto é um barranco. Isso, exatamente. Então, é nesse barranco aí, que dá em direção ao rio, conversando com as pessoas... A cerca aqui do barranco, ó. Tá bem aqui no cantinho, embaixo das folhas amarelas, ó, é a cerca do barranco. Isso, nessa parte baixa aí, conversando com os pescadores, eles falavam assim, a gente vinha brincar aqui no barranco, aqui embaixo, e a gente viu uns esqueletos aqui, tal, não sei o que, o lugar é mal assombrado. Aí cá comigo, e com o Antônio na época estava comigo, falei, Antônio, isso aí é esqueleto indígena, Antônio. Isso aí é esqueleto. Se tem sambaqui, a gente está vendo as conchas aqui em cima. Ou seja, a escola, gente, possivelmente está em cima de um grande amontoado de sambaqui, tá? Tem sambaquis, assim, no Brasil, que são enormes, eles são muito altos, entendeu? E esse barranco não é tão pequeno, não, tá? Então, merece, gente, fazer um estudo aqui nessa área, de dar uma escavada, dar uma olhada. Pode ser que alguém já tenha até relatado isso. A gente está falando assim que está achando, às vezes, alguma novidade, mas é como o Antônio também comentou, talvez o desleixo, não importar, né, com esse tipo de assunto. Então, isso está nos deixando muito intrigados. A gente já falou com a Simone da UENF, né, Ednilson? E ela está, assim, muito eufórica também, só que é uma outra pessoa também super atarefada. Então, a gente fica assim... Pois é, Carlos, se você dá uma olhada aí na internet dos sambaquis, existe sambaquis no sul do Brasil, assim, de metros e metros de altura, sabe? 10, 12, 15 metros de altura, um barranco enorme, pessoas que já fizeram estradas só de sambaqui, como se fossem cascalhos, né? Carlos, e vale a pena destacar também, porque é uma cidade relativamente acessível, que Rio das Ostras tem um museu do sambaqui, que é uma estrutura, eu infelizmente já fui lá 3 vezes, e nas 3 vezes o museu estava fechado, mas na última eu reclamei com a moça que estava fechada, ela me deixou ir porque ele é todo de vidro na frente, então ela me deixou ir até o jardim e eu olhei do lado de fora.
Então, assim, eles fizeram as escavações e fizeram uma estrutura de vidro por cima. Então, você consegue ver a profundidade que os corpos eram enterrados. Assim como todos os objetos que eram enterrados juntos com os corpos. Então, assim, é muito interessante. E olha o potencial turístico disso, que a gente podia estar atraindo pessoas para a nossa região. Exatamente. Mas aí seria isso. Vamos lá, vamos lá. Que é a mesma coisa, Carlos, e pessoal, da gente pular para o Médio Itabapuana e falar do forno indígena. Né? Os fornos indígenas que a gente tem ali em Calheiros, que um foi destruído já, agora descobriram um outro. Então, assim, as riquezas, as belezas, né, elas vão aparecendo, mas a gente não consegue dar conta, infelizmente, de propor. Às vezes falta dinheiro para fazer um projeto, ou faltam pessoas qualificadas, né? Mas vamos lá, pessoal, voltando aqui, mais uma foto da Foz. Aqui realmente já é o encontro do rio com o oceano. Então eu marquei aqui duas bolinhas, ó. Essa bolinha vermelha é onde eu estava quando eu tirei essa foto, e a bolinha rosa, né, é justamente o local dessa foto. Então aqui o rio ele tem um braço, né? É até curioso como que ele não rompe aqui. É curioso, não, na verdade é porque com certeza ele perdeu muito volume de água, né? Então ele não tem mais força para romper logo na sua saída. Essa é a hipótese que eu levanto. Então, e aqui, ó, ele está quase fechado, a barra já quase fechada. Bom, e aí a gente chega na nossa grande problemática, que é como que o rio Itabapuana, a bacia do Itabapuana como um todo, ela está sujeita a essa intensa exploração dos seus bens naturais. Então a gente tem aqui a PCH Pedra do Garrafão, que é a última usina hidrelétrica do rio Itabapuana, né? Ela está localizada na porção baixa do rio. Na porção média e na porção alta a gente tem outras hidrelétricas, mas essa daqui, ela foi a que impactou mais a Foz. Lagoa Feia está mais ou menos por aqui, né? E aqui a gente tem a Foz. E agora a gente tem a possibilidade de construção de dois portos. Então, em Presidente Kennedy, que é esse município aqui, no Espírito Santo, a gente tem o Porto Central, que é um empreendimento que já está com o licenciamento ambiental bastante avançado. Ele recebeu agora, há um mês e meio, a licença de instalação, ou seja, a partir de agora ele está autorizado a começar as obras, né? Então, já é um motivo de muita preocupação para a gente por conta disso. Já o Porto Norte Fluminense, que está localizado em São Francisco de Itabapoana, aqui no estado do Rio de Janeiro, ele fica um pouco mais distante da Foz e é um projeto que ainda está no estágio muito inicial. O que a gente tem hoje é o licenciamento de uma usina termoelétrica que faz parte do projeto do porto, mas o porto em si ainda não está em licenciamento. E aí eu vou mostrar aqui a problemática, né? Então, o Porto Norte Fluminense ele vai ser instalado aqui, onde a gente está vendo essa marcação amarela, e aqui nós temos uma comunidade quilombola, que é a comunidade quilombola de Barrinha, né? Então, existe um debate da questão do racismo ambiental, que a gente começou a falar sobre isso aqui no início da reunião, né? Por que o lixão está próximo, o lixão de Bom Jesus está próximo à usina Santa Isabel, né? Os primeiros estudos de racismo ambiental do mundo, eles surgem justamente a partir do estudo do lixo, né? Por que o lixo estava sempre próximo de comunidades de população negra? E hoje a gente ainda vê que é muito comum que esses grandes empreendimentos também estejam próximos dessas comunidades. Então aqui a gente tem um caso de um porto se instalando próximo a uma comunidade quilombola. E aqui é o Porto Central. Então aqui nessa marcação é o local do porto, e aqui nessa bolinha vermelha é o Santuário das Neves, que eu vou dar um zoom daqui a pouco para vocês verem. Só que olhando essa imagem aqui, pode parecer que o porto vai ficar só aqui na orla, né, bem próximo do mar. Então, gravem bem essa imagem do porto aqui com o Santuário das Neves aqui. Agora a gente vai ver o projeto do porto. Olha aqui o Santuário das Neves. É esse quadradinho aqui. Então percebam como que essa estrutura gigantesca vai entrar no território e vai inclusive estar ao redor do Santuário das Neves. Então vou voltar aqui para vocês compararem a imagem. Ó. Porque aqui
pelo menos a minha percepção é que parece que é um espaço muito grande e que o porto vai ficar concentrado só aqui, realmente na orla. Mas aí quando você olha o projeto, você vê a proximidade que ele vai chegar do Santuário das Neves. E aí aqui eu queria destacar a proximidade não só da estrutura construída, tá vendo? Então a gente tem prédios, essa imagem aqui, ela está no site do Porto, e aí lá vocês podem consultar o que vai ser em cada número desse. Eu agora não lembro para falar todos com vocês, mas vocês podem consultar. Mas eu chamo a atenção aqui para esse canal. Então é uma escavação que vai ser feita no continente e que vai ter entrada de água salgada, água do mar, muito próximo do rio Itabapoana. Aí eu trago mais uma imagem para vocês verem. Lembra que a construção vai estar aqui em volta do santuário? O santuário está aqui, ó. Essa construção aqui. Então aqui a gente já tem o alagado do rio Itabapoana. Essa parte todinha aqui. Então, voltando. Aqui nessa imagem, eles não mostram o alagado, mas o alagado está exatamente aqui, ó. Nesse trecho 12. Muito próximo, gente, do canal. Então, o risco de salinização dos alagados do Itabapoana é um risco altíssimo, né? E aí o Rômulo está aqui, né? O Rômulo está fazendo um trabalho aqui na minha disciplina na UENF, onde ele está falando justamente da salinização que aconteceu ali no Porto do Açu. Então, quando a gente olha essa imagem, e mais ainda do que olhar só a imagem, foi aquilo que eu falei no início. Quando você está lá no território, você tem dimensão das coisas. Então, quando a gente está ali, né, Carlos, passando ao lado da igreja, e você olha em volta, é tudo alagado. Então, a proximidade com esse canal realmente é muito, muito preocupante. E a salinização, há a probabilidade de que ela possa subir, né? E, por exemplo, chegar até Lagoa Feia. Já que essa região dos alagados é uma região onde a água é mais parada. A gente não tem tanto fluxo de água. Então, essa é uma questão que a Redi tem debatido, tem levantado. Inclusive, a gente está aí, né, iniciando ainda o diálogo com o Instituto Federal Fluminense, com a UF, para tentar fazer um trabalho aqui nessa região, para tentar identificar essa questão da salinização. Carlos, quer falar alguma coisa aqui? Sim. Dá para você voltar um pouquinho na imagem anterior, então, um pouquinho? É porque ela ficou essa um pouco... ou essa? Não. Pode voltar lá. Aí, Lá. Isso. É porque, na verdade, elas não estão no mesmo tamanho e dimensão, né, Ednilson, assim, de zoom, né? Mas não tem sombra de dúvida que vocês já estão vendo que o alagado todo ali vai ser soterrado, tudo bem, gente? Vai ser aterrado, tá vendo? A parte ali de cima, o alagado está muito perto da igreja e o complexo ele vai aterrar toda aquela parte ali. Então, se você medir no Google Earth mesmo, né, você pegar lá o mouse e você passar o mouse em cima dessa área que está ali alagada, aquilo ali é 0 metro de elevação, ok? E é 0 metro de elevação, isso já nos mostra, como nós estamos comentando aqui, que o canal vai estar... Isso aí é areia, restinga. Não precisa ser um grande estudioso, né? Vai lá, Carlos, beleza. Um abraço. Não precisa ser um grande estudioso para a gente dizer que esse canal vai ficar muito perto ali do alagado, que isso vai salinizar. O canal tem 30 metros de profundidade. Né? E ali são 0, ali é 0 metros ali, né, então, do nível do mar. Então, você tá botando água salgada nessa parte arenosa, que isso vai infiltrando ali para aquele alagado. Né? E, assim, o que isso vai acontecer? Porto Açu já nos mostra o que aconteceu, quem ficou próximo lá do porto. Né? Está tudo salinizado aquela região, e eles vão aterrar isso aí também, né? Vão colocar mais terra em cima disso, quer dizer, isso vai perder toda uma dinâmica de fluxo desses ribeirõezinhos que o Ednilson mostrou lá anteriormente, né, Ednilson, daqueles canais que vêm lá de cima, né? Então, é complexo, sabe, a situação. Raquel também vai precisar sair, né? Vai lá, Raquel. Então, é uma coisa muito complexa, gente. A gente está muito preocupado com esse ecossistema alagados aí. Lá, se você passar o mouse também, lá perto de Lagoa Feia, você tem elevação 0 metro, né? Então, quer dizer que essa salinização, em época de seca, esse sal pode chegar para lá, vai infiltrando lá por baixo, né, do lençol,
porque a água doce do rio não tem força para empurrar esse sal. Então, isso não vai acontecer em 1 ano, 2, 3. Aí, gente, não tá salinizando, mas daqui a 10 anos, eu não tenho muita sombra de dúvida que isso lá na frente vai estar tudo salinizado. Então, essa é uma preocupação com esse Pantanal aí. Essa é uma reflexão que a gente tem que fazer, né? Beleza, Ednilson. Bom, aqui mais algumas imagens do Santuário das Neves. O ideal é que o Antônio estivesse aqui para falar, né? Porque ele é o que conhece melhor a história do santuário. Mas só para vocês terem noção da grandiosidade, a segunda maior romaria do estado do Espírito Santo acontece nessa região. Então a gente teme que essa questão ligada à cultura e à religiosidade dessa região também será impactada pelo porto. Embora eles digam, como vocês podem ver aqui no mapa, que tudo vai ser construído só em volta e que a entrada aqui do santuário vai ser garantida. Isso, né, por enquanto, é o papo do empreendedor, a gente não sabe como será realmente. Aí essas fotos aqui são de uma ação que a gente fez há algumas semanas. Estava tendo uma comemoração lá, eu não me recordo agora qual é a comemoração. E aí eu estava fotografando aqui, né, mas estava o professor Carlos e o Antônio entregando os panfletos onde a gente fala justamente dos impactos do Porto Central. Ednilson, Sim. Só um pouquinho, então, só para o pessoal também entender. Volta lá no anterior um pouquinho. A festa essa aí é a festa... Aí, pode... Não, volta, por favor. A festa da Romaria, né, do santuário, acontece todo dia 5 de agosto. Essa daí agora eu vou tentar me lembrar o nome, que é a Caminhada da Paz, que eles chamam, que Isso, também Caminhada da Paz. Acontece com frequência, mas ela é bem pequena, ela quase não é um evento muito grande. Mas aí, para vocês terem uma ideia, a igreja está ali bem pequenininha, dá para vocês verem aí, né? Então, vocês imaginem essa estrada que está na frente da igreja, né, em direção ao lado direito. Isso tudo, gente, fica ocupado de barracas, tudo. E vai lá, pode botar um raio aí de mais ou menos um quilômetro, mais ou menos, de barracas ocupadas. Né? Esse trecho todo aqui, ó. Aí todinho, até aqui. Aqui, isso, exatamente. Aqui é a rodovia. Isso, rodovia então, do da Sol. rodovia até o santuário fica todo cheio de barracas, a região fica assim, toda. De barraca, de gente. As barracas até não chegam na rodovia do Sol, não, mas assim, até metade do caminho tem barraca, tá, gente? Estacionamento. Agora, vai lá na imagem do porto, por favor, Antônio. Oi, Ednilson. Não. Aí. Cadê a estrada? Onde que vai ficar a romaria? Olha a igreja ali, onde é que ela está. O povo não vai caber em volta daquilo ali de jeito nenhum. É para lá de mais de 5 mil, 6 mil pessoas num só dia. Aonde que isso vai acontecer? Quer dizer, ali tudo é empreendimento. Número 11, número 10, aí, ó. Tudo ali é empreendimento, gente. Então, como que vai caber aí a festa da romaria aí? Acabou a festa da romaria. Isso é Os padres estão muito preocupados com essa questão. Sim, a rodovia vai cortar a rodovia. Vai cortar sim, Romo. A rodovia está mais ou menos aqui, né? Passando aqui, ó. Ela cortou. Ela vai ter que passar atrás Vai passar atrás dentro do alagado do Itabapoana. Entendeu? Eu acho que a rodovia é isso daqui, ó, a nova, né? É esse pedaço aqui, ó. Eles não mostraram muito bem isso daí, onde é que essa rodovia vai passar, mas isso já deve estar no projeto, mas vai passar dentro dos alagados, então vão ter que aterrar os alagados. Eles cortam, inclusive, nesse mapa, eles cortam o Itabapoana, porque o Itabapoana está aqui, ó. Exatamente. E eles não mostram o Itabapoana. Isso tudo está aterrado, né? Então, mas tá bom, vamos lá. Bom, esse mapa aqui, ele foi gerado justamente pela equipe do Porto Central. Aqui vocês conseguem ter uma dimensão também do tamanho do alagado, que é essa área azul bem clarinha, listradinha. Então aqui embaixo é São Francisco, aqui em cima é Presidente Kennedy, o Rio Itabapoana está aqui no meio, e toda essa área listradinha de azul é a região do alagado. E cada bolinha verde e bolinha azul são comunidades de pescadores. Então, assim, para vocês terem dimensão da quantidade de pescadores que a gente tem nessa região, né? Aqui a gente tem os pescadores mais voltados para a pesca marinha, então é Marobá, Praia das Neves e Barra de Pirapitinga, mas a maioria da pesca se dá no rio.
e principalmente na região dos alagados. E esses estudos ambientais do porto, eles são tão mal feitos que na época em que o estudo foi realizado, eles não fizeram um mapeamento dos pescadores de rio. Eles só mapearam os pescadores marítimos. Isso é uma forma de diminuir o número de conflitos, diminuir o número de impactados e mostrar que o empreendimento é sustentável. E por que agora tem esse estudo? Por pressão dos pescadores. Então, os próprios pescadores começaram a participar das reuniões, e ali a gente está falando de uma região em que a gente tem duas colônias organizadas, a colônia Z1 e a colônia Z14, que tem, assim, apoio jurídico, então eles conseguem ainda fazer valer a sua vontade em alguns momentos, que foi o que aconteceu aqui. Então, a mobilização dos pescadores fez com que o porto fosse obrigado a iniciar um estudo do impacto, né, na região dos alagados do Rio Itabapoana. E isso está acontecendo agora. O lançamento desse programa foi agora no começo do ano, a Redi participou. Desde o final do ano, na verdade, a Redi já vem participando de algumas ações. Então, o ano passado eu participei de uma reunião do Porto em São Francisco do Itabapoana, lá em Barra. Aí, esse ano, a gente participou, eu e Carlos, do lançamento desse programa. Qual é o nome da localidade? Jaqueira, né, Carlos? Que foi o lançamento do programa? Isso mesmo, Jaqueira. Isso. Então a gente está acompanhando de perto e incomodando bastante, porque toda reunião o Carlos pega o microfone e vai lá para frente falar, e a gente com isso está conseguindo se aproximar bastante da comunidade também. Aí aqui já é o último slide da apresentação, que é justamente para a gente poder, agora que já foi apresentado o território e apresentado esses dois problemas, a gente falar um pouquinho das ações que a Redi está desenvolvendo, né, junto com essas comunidades, que eu acho que é extremamente importante que vocês, que fazem parte da ONG, possam acompanhar, né? Muitas vezes vocês não podem estar acompanhando no campo com a gente, mas é importante que vocês saibam o que a gente está fazendo. Aí, Carlos, você quer começar? Assim, algumas coisas acabei comentando, né? Mas eu acho que é muito importante aproveitar uma coisa que acho que é a Heloísa, né? Foi Heloísa mesmo? Elô, né? Que esteve lá na usina apresentando o trabalho. Uma coisa que está muito clara para mim, gente, e isso aí a gente está vivendo dentro da Redi, em todos os lugares que a gente passa, a própria comunidade Eloiane, né? A própria comunidade não conhece o seu território, entende? Alguns mais antigos é que mais conhecem, porque viveram muito fortemente dependendo do território, dependiam daquele lugar e viviam ali. As gerações de hoje, elas não têm muita mais relação tanta com o território, né? Então, essa é uma problemática muito grande. A gente chega nas localidades, começa a conversar com as pessoas, a gente não vê mais jovens se aproximarem. E foi uma coisa muito interessante que a Elô colocou, que ela conseguiu ver nos jovens essa coisa do território, mas eles começaram a enxergar mais porque foram para o campo, entende? Mas vamos olhar para nós bonjesuenses também. Assim me considero, apesar de hoje morar em Itaperuna. A gente também passa pela ponte ali todos os dias, né? E a gente não faz nenhuma reflexão sobre o rio. A gente não faz nenhuma reflexão sobre o nosso ambiente ao nosso redor. E vida que me leva, né? Então, a gente vai levando essa vida no automático e a gente não acaba se importando. E essas coisas, elas acontecem, esses empreendimentos, eles chegam de forma muito, muito escusa, né? Com determinadas estratégias de pouca comunicação, né? Quando se vê, a coisa já está chegando, entendeu? Assim foi com as PCHs, né? E assim está sendo com o Porto Central. Então, isso é uma coisa, eu acho que muito importante, a gente está como uma instituição ambiental, que a gente assim pode dizer, socioambiental, né? A gente tem que estar sempre trazendo essa luz, né? Mudar essa chave, mudar esse paradigma, trazendo as pessoas do território para essa discussão e valorização do seu lugar. O lugar não chama Lagoa Feia para mim, o lugar chama Lagoa Bonita, mas está introjetado isso na cultura das pessoas, que ali sempre consideraram como um lugar feio. E assim vai,
e aí vão trazendo tilápia de fora. Não se pesca mais o peixe. Mas por que não tem mais peixe aqui? Eles não sabem, os jovens não têm muito essa informação. Né? Uma nova. Quando eu falo jovem, gente, é de 40 anos para baixo. Tá? Você só vai conversar com aqueles de 50, 60 anos, 70, que sabem explicar muito bem o que aconteceu. Então, eles não estão preocupados, até porque eles vão começar e falar assim: eu não quero viver essa vida que o meu pai, que o meu avô está vivendo. Então, eles não brigam pelo seu território, entendeu? Esse é um problema muito grande. Então, nós estamos conseguindo achar algumas pessoas de forma estratégica, né? Nós estamos conseguindo encontrar algumas pessoas um pouco mais jovens que estão entendendo o que a gente está falando, né? E aí, jovem, já estou falando assim, 40 anos, né? Que tá, opa, então eu quero segurar essa fala de vocês, eu quero fazer parte disso daí, né? Mas o mais novo, o mais jovem, não está muito preocupado com isso. Então, esse é um trabalho que eu acho que a gente precisa estar aqui discutindo, né? Todos nós estamos aqui, eu acho que é bom a gente fazer essa reflexão. Como mudar isso? Como nós podemos fazer isso? Entendeu? Essa é uma angústia minha, porque eu entendo que eu já estou com 60 anos, e as minhas forças vão durar mais uns 20 anos, talvez, uns 25 anos, talvez, eu vou ter força para poder fazer tudo que eu estou fazendo hoje. Eu acho que até estou sendo bem otimista, né? Mas será que a gente consegue, nesses 20 anos, eu vou conseguir enxergar alguma coisa de realmente mudança? Entendeu? Então, essa é uma pergunta que eu deixo para vocês, e a gente tem que, nesse bate-papo hoje, nem é só o Porto Central, né? É também o Porto Central, é a Foz, é a PCH, é a Caparaó, mas eu acho que a gente tem que pensar, agir nisso tudo, como a gente vai fazer, né? Seria mais ou menos essa mensagem que eu queria deixar, e vamos lá, vamos refletir. Isa, eu acho que você podia falar um pouquinho da Oil Watch. Beleza. Então, pessoal, foi no final, né, do ano passado, um cinegrafista, parceiro de uma ONG que é bem próxima da Redi, que é a FASE. A FASE é uma ONG bem antiga, assim, que tem uma atuação bem importante pelo Brasil, e ela tem o seu polo, né, no Espírito Santo, que se aproximou da gente a partir do Carlos. E esse cinegrafista entrou em contato com a gente, apresentando um edital da Oil Watch que estava liberado, e propondo que a gente fizesse a produção de um documentário lá na região. E aí a gente foi se reunindo, pensando, e a gente chegou à conclusão de que todos esses conflitos, eles estão invisibilizados, né? É uma população muito invisibilizada. Quem vive ao redor, quem frequenta as praias do Espírito Santo, a população de Campos, nós aqui no Médio Itabapoana e no Alto Itabapoana, a gente não conhece a realidade dessas comunidades, e a gente vê que esses empreendimentos, né, que estão envolvidos com conflitos socioambientais, eles costumam ir para esses lugares que estão invisibilizados, locais em que as pessoas não estão prestando atenção no que está acontecendo ali, né? Então, o documentário ele vem com essa proposta de mostrar o que está acontecendo nessa região e chamar a atenção da população para esse espaço. E aí, como que a gente vai produzir esse documentário? A gente quer trazer um pouco dessas informações que foram apresentadas aqui para vocês, mas também fazer algumas dinâmicas com as comunidades de pescadores do litoral. E aí, o tipo de metodologia que a gente vai estar usando é a metodologia de cartografia social. Não é isso, Ednilson? A metodologia de cartografia social é em que essas comunidades elas vão construindo um mapa das suas localidades e colocando ali as suas próprias casas, os locais de conflito, aonde precisa ser preservado, o que está ameaçado. E é uma ferramenta de fortalecimento dessa causa. Então, quando o Carlos fala, é muito difícil a gente encontrar jovens e pessoas que da região que estejam atentos ao que eles mesmos estão sofrendo. Então, a gente quer tentar levar essa metodologia para que eles olhem para o seu próprio território e percebam o que está sendo colocado em risco, né? E aí a gente quer documentar essa produção, tudo isso, e final do ano a gente quer estar organizando aí essa exibição do documentário, uma exibição feita em várias cidades, uma coisa assim bem organizada para chamar atenção mesmo
para o que está acontecendo nessa região. Então, a gente foi aprovado nesse edital do Oil Watch, foi um edital internacional de uma instituição que fomenta apoio a comunidades impactadas pelo petróleo, né? O petróleo, ele é mundialmente um principal causador das mudanças climáticas, né, que a gente está vivenciando hoje, e essas comunidades estão sendo impactadas agora por esses empreendimentos relacionados ao petróleo e vão ser, assim, continuamente, de uma forma crescente, impactadas, né, por essas mudanças climáticas e tudo que elas ocasionam. Então, o documentário vem nessa proposta, assim, de ampliar a voz dessas comunidades. E a gente conta com vocês também para estar aí participando e acompanhando isso de perto. Isso aí. Então, pessoal, essas são algumas das ações que a gente está desenvolvendo no território. É um território grande, somos poucas mãos, né, para executar isso tudo de trabalho, mas é sempre importante lembrar que existem diversas formas de participar, né? Então, às vezes você não pode, por conta do trabalho, por conta de morar fora, tá acompanhando a gente nessa saída de campo, mas você pode divulgar nas redes sociais, então compartilhar o nosso conteúdo que a gente produz, que a Isa tão bem coordena, né, que o Instagram da Rede é uma coisa linda, muita informação, muito diálogo, então são formas de estar participando e estar ajudando a disseminar as questões e as problemáticas daqui. E aí a gente abre agora para diálogo com vocês, se vocês querem tirar alguma dúvida, dar alguma sugestão. Queria deixar o convite para o pessoal também, Ednilson, que a gente vai compartilhar lá nos grupos, que a gente vai estar fazendo uma série de cineclubes, né? Com o pessoal das comunidades, e também a gente vai estar indo no dias 4 e 5 de agosto lá no evento da Nossa Senhora das Neves, na igreja. Então, se alguém quiser aí estar acompanhando também, puder ir, fica aberto aí o convite, né? Isso, aquela romaria que eu mencionei, que é a segunda maior romaria do estado, ela acontece na primeira semana de agosto e reúne cerca de acordo com as reportagens que eu li, cerca de 50 mil pessoas, né, nesse final de semana. Então a Rede vai estar fazendo um trabalho lá nesse final de semana, então se algum de vocês tiver o interesse de estar acompanhando a gente, é só falar e a gente se planeja o que a gente pode fazer para estar acompanhando. E depois a gente vai fazer também alguns cine debates com essas pessoas, levando vídeos sobre os portos, sobre impactos em outras localidades, para poder estar debatendo, né, o que pode acontecer ali no futuro. Sem timidez, pessoal. A ideia é que seja um bate-papo.